Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre conflitos e revoltas da Primeira República, o movimento operário. A gente vai ver como que decorreu o movimento operário nesse primeiro momento republicano do Brasil. Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Bom, primeiro a gente tem que pensar quais eram as condições de trabalho nesse primeiro momento. Antes disso, talvez a gente tenha aqui um pouco mais a longe, né? O Brasil, ele teve uma industrialização bastante tardia. O mundo todo já havia vivido a industrialização. A Inglaterra foi a grande pioneira da Revolução Industrial e a gente vai ver que quando nós vamos ter a nossa primeira república aqui, ou seja, a partir ali de 15 de novembro de 1889, se coloca o período republicano no Brasil, nós vamos ter então essa ideia de se iniciar um processo de industrialização aqui. No entanto, o modo como as fábricas do início do século XX, elas eram, as condições de trabalho, elas eram bastante diferentes da realidade que a gente tem hoje. Olha só, elas eram insalubres, mal iluminadas, sem ventilação adequada, o trabalho durava de cerca de 14 a 16 horas diárias, baixos salários, sem direito a férias, muitas vezes sem descanso semanal, sem aposentadoria. Isso tudo, é claro que vai acabar gerando uma série de reivindicações pelos trabalhadores no mundo todo e no Brasil também. Aqui no Brasil em especial, a gente vai ver que boa parte dos trabalhadores que trabalhavam nessas primeiras fábricas que foram surgir no século XX no Brasil, eles eram compostos por imigrantes que trouxeram na bagagem principalmente ideais socialistas e anarquistas. Esses ideais que são diferentes, mas tinham como uma das propostas a ideia de buscar mais direitos aos trabalhadores, né? Uma sociedade mais justa. A gente vai ver que eles desejavam então a tomada do poder pelos trabalhadores e a conquista, ou no caso dos anarquistas, a destruição do Estado. Essa vinda dos imigrantes europeus, ela já havia ocorrido desde o processo da economia cafeeira no Brasil. Esses imigrantes já tinham a experiência de trabalhar nas indústrias lá na Europa. Então aqui acabaram se tornando a nossa primeira mão de obra especializada. Bom, uma das grandes lutas que vai acontecer, a gente vai ver que é principalmente gerada em 1906 pelos anarquistas que organizaram o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Esse primeiro congresso, as principais coisas que eles reivindicavam era o trabalho por 8 horas diárias, né, e também uma regulamentação do trabalho feminino. Em 1º de maio de 1907 vai ocorrer uma grande greve, que inclusive vai gerar uma data que nós conhecemos, né, o 1º de maio, Dia do Trabalhador no Brasil. O governo reagiu reprimindo e prendendo trabalhadores e imigrantes foram deportados, ou seja, tiveram que voltar lá para a Europa. Em 1917, os operários de São Paulo vão realizar uma grande greve, né, durante a Primeira República. Esse movimento se inicia como uma paralisação em algumas fábricas, mas a polícia ela vai acabar reagindo, atirando nos manifestantes. Um deles acaba inclusive morrendo. Isso vai gerar uma comoção geral e essa greve vai se espalhar por São Paulo, por outras partes do Brasil, gerando a famosa Greve Geral de 1917. O grande desfecho é que eles lutavam por melhores condições de vida e trabalho. Em 1922, um grupo composto por intelectuais vai formar o nosso primeiro partido comunista no Brasil, o PCB, e nos anos seguintes eles vão defender, né, principalmente uma sociedade via eleitoral. Nesse vídeo nós falamos sobre os conflitos e revoltas da Primeira República, o movimento operário. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!